por esta presença gloriosa, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque sentimos a Tua presença neste lugar. Tu és o dono desta casa. É Tu quem move os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento. E nós não queremos deixar esta presença que tem inundado os nossos corações nessa hora. É por isso que nós te pedimos, traz a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Nos dá um coração ensinável, desejoso de aprender mais de Ti. Um coração ensinável, desejoso de querer mais de Ti. Doce Espírito, continua a falar conosco nessa noite, através da Tua palavra, que é a verdade que flui em nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Guarda a Tua palavra no nosso coração. Guarda a Tua palavra na nossa mente, para que possamos seguir os Teus preceitos, seguir os Teus caminhos. Fala conosco, Espírito Santo. Nós entregamos a Ti as nossas vidas. Cala o homem, para que o Teu Espírito venha ser vivificado neste lugar. Nós clamamos, nós oramos, nós adoramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Só Ele é digno, não há outro além dEle. Ele é santo, Ele é puro e não há outro além dEle. Eu queria, nessa noite, que você me acompanhasse com vários versículos que nós vamos ler durante essa noite. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre voltarmos ao lugar secreto, sobre voltarmos ao lugar de devoção, sobre voltarmos ao lugar de adoração. E eu orava durante essa semana e pedia ao Senhor que me entregasse algo, que me levasse uma palavra. E irmãos, eu tenho muita coisa que eu escrevo, muita palavra que o Senhor vai me entregando. Eu vou pedindo a Ele que Ele me mostre qual o momento de ser liberado, qual o dia de ser liberado. E durante essa semana eu ficava: Senhor, me dá uma palavra, e não vinha nada. Senhor, me dá uma palavra, e não vinha nada. E em um dos momentos da minha devocional, Ele chegou muito claramente e falou para mim assim: você precisa chamar a sua igreja de volta para o lugar secreto. A minha igreja precisa voltar para o lugar secreto. E eu fiquei: Senhor, mas a gente já falou sobre lugar secreto. Ele diz: meu filho, nós precisamos voltar a praticar, a fazer de novo, ou a voltar aquilo que queimava no nosso coração, que são as práticas espirituais. E é interessante, irmãos, porque hoje pela manhã a gente ministrava na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele vem numa sequência de ensino. E no capítulo 9, ele vai dizer que nós precisamos praticar aquilo que foi ensinado. Aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós vimos. Aquilo que as pessoas nos ensinaram, aquilo que vemos, nós precisamos praticar, porque só com a prática dessas coisas é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai brotar em nosso coração. E se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos praticar diariamente na palavra de Deus, é o nosso momento de devocional. Existe um valor no nosso momento de devocional. Nós precisamos praticar a devocional se quisermos ser semelhantes a Cristo Jesus. E se tem algo predestinado que eu creio, é que Ele nos fez
imagem e semelhança dele. Nós somos predestinados para sermos imagem e semelhança de Cristo. Mas como é que seremos imagem e semelhança de Cristo se nós não cumprimos as práticas espirituais? Quando eu aceitei a Cristo, a primeira coisa que me ensinaram foi que eu precisava reservar na minha agenda, todos os dias, um tempo a sós com Deus. Irmãos, quando me disseram isso, eu fiquei assim, mas como assim? Porque eu vinha de uma linhagem que se dizia católica, mas como muitos que existem, não tem religião nenhuma. Porque quando você professa, irmãos, algo, você vai para esse algo que você professa. E a gente não ia para a igreja, a gente não seguia ritos religiosos, a gente não lia a Bíblia. E quando alguém chegou para mim e disse: você precisa ter um tempo a sós com Deus. E eu dizia: como eu vou falar com alguém que eu não vejo? Como eu vou conversar com alguém que eu não vejo? Irmãos, quando eu descobri o que a devocional poderia fazer na minha vida, eu descobri que há um lugar que eu não quero mais sair. É o lugar em que eu estou a sós com Ele. E eu quero nessa noite te convidar a voltar para este lugar. E sabe, irmãos, é muito interessante, porque na terça-feira 2 pessoas me procuraram para falar sobre isso. E eu vim orando e conversando com o Senhor, e houve uma confirmação do Senhor. E o Senhor estava dizendo assim: existem pessoas que eram apaixonadas por este lugar, mas abandonaram o lugar secreto, o lugar de estar comigo. Não pratica mais o tempo de devocional, não estar mais comigo o tempo inteiro. E o Senhor te trouxe essa noite para que você voltasse ao lugar da presença dEle. Irmãos, o Senhor, Ele é precioso. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda, Ele sabe o que nós estamos pensando, Ele sabe o que nós estamos vivendo. E a vida cristã, a vida de intimidade, ela precisa de comunhão com Cristo. Intimidade e comunhão só se tem estando com Ele. Qual foi a última vez que você sentou a sós com Deus e fez o seu momento de devocional? Qual foi a última vez que você, ou a última semana que você conseguiu fazer a devocional todos os dias, os 7 dias da semana? Qual foi a última vez que você passou 30 dias, todos os dias, naquele mesmo horário, conversando com o Senhor? Como cristão, nós temos uma responsabilidade. Todos os dias, conversar com o Senhor, para que possamos seguir os seus práticos, as suas práticas, os seus ensinos. Mas será que nós estamos fazendo isso? Você tem vivido uma vida diária com Deus? Diariamente você tem conversado com Ele? Ou você tem falhado nas suas práticas espirituais? O evangelista John Wesley certa vez disse: nunca devemos passar nenhum dia sequer, pelo menos 1 hora com o Senhor. Para quem não conhece, irmãos, John Wesley, ele era um homem que a cavalo andava pregando a palavra do Senhor. E carregava multidões. Mas ele vai dizer que não existia um dia sequer que ele não reservasse tempo com o Senhor. Como está a sua prática diária com Deus? Como você tem caminhado com o Senhor diariamente?
E nós vamos ver, e a palavra do Senhor vai nos mostrar em várias partes da Bíblia, que Jesus praticava isso. Jesus fazia isso. Abra sua Bíblia. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, versículo 16. Vai dizer assim: ele, porém, se retirava para lugares e fazia o quê? Irmãos, eu poderia passar a noite inteira trazendo textos de Jesus saindo do meio da multidão e ficando a sós com o Abba, e ficando a sós com Deus. A minha pergunta é: se Jesus tinha prática, se Jesus fazia isso, o que eu e você tem de mais especial do que Ele para não fazermos? Por que nós não estamos exercendo aquilo que o próprio Filho de Deus nos ensinou? Por que nós não estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou? Irmão, sabe o que é que falta na minha e na sua vida? Uma palavra tão simples, mas que pode mudar a nossa vida: disciplina. E agora, como um professor de educação física, eu quero fazer uma referência. Quem é que gosta de praticar atividade física aqui? Pouquíssimas pessoas. Sabe por quê? Porque falta disciplina na sua vida. Porque quando nós temos disciplina, nós vamos entender que a atividade física pode até não ser boa, mas é necessária. Mas por que é necessária, professor? Porque está comprovado cientificamente que a falta da atividade física, o sedentarismo, é o mal do século. Ele é causador de várias doenças. Então quer dizer que se eu praticar atividade física, eu vou diminuir o risco? Sim. Estudos comprovam que quem pratica atividade física tem 90% de chance menos de ser diabético. Estudos comprovam que quem pratica atividade física tem 80% menos de chance de ser hipertenso. Estudos comprovam que quem pratica atividade física tem 75% menos chance de morrer de um ataque cardíaco súbito, uma morte súbita. Aí você vai dizer: mas até jogador de futebol morre desse jeito. Mas porque já tem um problema cardíaco. Não porque o sedentarismo o tornou cardíaco. Irmãos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, nós temos 99% de chance de morrermos sem a presença dEle. E sabe o que é que vai acontecer se nós morrermos sem a presença dEle? Nós não vamos ver a cidade onde as ruas são de ouro, a Nova Jerusalém. Irmão, quem quer morar aqui numa mansão onde as ruas são de ouro? Nós vamos pisar naquilo que as pessoas dão valor. Para isso, você precisa praticar as disciplinas espirituais. Como anda o seu momento de devocional? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Muitos de nós têm negligenciado aquilo que deveria ser feito como prioridade. Mas porque você não conhece o meu dia. Irmão, deixa eu dizer algo para você.
Minha família sabe disso e eu já ensinei a algumas pessoas aqui. No espelho da minha casa, eu tinha um cronograma de atividades. E se tem uma coisa que me irrita é quando eu saio do meu cronograma. Eu creio que Inai também é desse jeito. Eu acompanho os stories dela. Se tem uma coisa que me irrita é quando eu saio do meu cronograma. Sabe por quê? Porque eu tenho tempo para todas as coisas. Eu tenho tempo que eu reservo com o meu pai, o meu paizinho, o meu aba. Eu tenho tempo para praticar os meus exercícios, mesmo que no dia não esteja com vontade. Irmão, quantas vezes eu não terminei de trabalhar e eu olhei assim e disse: eu não aguento mais estar aqui, eu vou entrar. E o meu trabalho é em casa, o que torna ainda mais difícil, porque a casa para mim seria um lugar de descanso. Não é mais, é o meu lugar de trabalho. E às vezes eu paro assim, aí o Senhor fala comigo e diz: meu filho, é assim que começa. Assim é na vida espiritual. Você deixa de ler a Bíblia uma vez, e aí amanhã eu não leio de novo, e depois de amanhã eu não leio de novo. Aí o meu discipulador liga para mim e pergunta, né, meninos? E pergunta: e aí, como é que tá? Ele diz: é assim, eu falhei, mas eu garanto que hoje eu faço. E não faz de novo. Sabe por quê? Porque falta disciplina, irmãos. Falta disciplina. O Senhor está te chamando para ser disciplinado. Você que está na faculdade, por exemplo, se você não tiver disciplina, como é que você vai passar dessa fase tão difícil? Quem está aí terminando como eu, caindo o resto do cabelo, estourando o rosto por causa do TCC, sabe muito bem o que eu estou falando. Se prepara, viu, nego? Se nós não tivermos disciplina, não funciona. Como anda a sua disciplina com Deus? E eu queria te convidar a rever os seus horários. Eu queria te convidar a abrir a sua agenda. Irmão, porque antigamente a nossa agenda era papel, mas a nossa agenda hoje é tecnológica. Então nós podemos fazer tudo e ele vai apitar e nos avisar. Tem pessoas que têm alarme até para beber água, não é isso? Porque não costuma beber água. Tem pessoas que têm alarme para os horários de comer, porque quer ganhar um corinho. Mas será que nós temos na nossa agenda o nosso tempo reservado com o Senhor? E eu quero te convidar a colocar na sua agenda, de hoje até o final do ano, um horário reservado para você ter uma reunião com o Espírito Santo do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a você reservar um horário para Ele. E não só reservar, mas vir aqui testemunhar das grandes coisas, das grandes obras que Ele está fazendo na sua vida. Porque, irmão, eu creio que quando nós somos disciplinados com o Senhor opera milagres na nossa vida. E não é porque nós estamos trocando nada com Ele, é porque nós estamos ouvindo a voz dEle. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender que o devocional inicia com essa busca diária. A primeira coisa, devocional começa com busca diária. Deus espera que nós o busquemos todos os dias. Não é um dia sim, 8 não. Não é um dia sim, 15 não. Não é você pagando a academia que você fica forte ou perde peso. É treinando todos os dias. Irmão, tem gente que faz isso. Eu tenho até vergonha. Eu já disse a muitos: tome seu dinheiro de volta. Porque eu tenho vergonha de receber o seu dinheiro para você vir treinar. Você fingir, se enganar. Eu estou pagando, na minha cabeça está funcionando. Não, irmão, não funciona. Experiência própria, não funciona.
Você abrir a sua Bíblia e deixar lá no Salmo 91, não funciona. Agora, se você ler o Salmo 91 todos os dias, você vai ver a obra do Senhor sendo realizada na sua vida. Você começa a buscar todos os dias, você vai ver o Senhor agindo na sua vida. John Bunyan vai dizer que aquele que foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o restante do dia. Essa semana, 4h22 da manhã, chega uma mensagem para mim. E eu fiquei assustado, irmãos, porque 4h22 da manhã, ou era algum aluno cancelando a aula, ou aconteceu alguma coisa. Era alguém que escreveu apenas isso: bom dia. E naquele momento eu entendi que havia alguém junto comigo em oração. Foi um irmão aqui da igreja. 4h22 da manhã. Estávamos clamando, orando, conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É fácil? Não, irmão. É disciplina. Como está a sua busca diária pelo Senhor? Como você tem buscado ao Senhor? A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6, no versículo 11, a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia é todos os dias. Não se faz para o dia de amanhã. Sabe qual é o meu e o seu problema? A gente vem para a igreja, escuta a palavra, e eu não vou nem dizer o que eu disse hoje de manhã. A gente escuta a palavra e vai para casa estocada. Estocamos a palavra para o resto da semana. Sabe o que é engraçado, irmãos? Jesus, ele está nos ensinando aqui algo. Jesus está nos ensinando um princípio aqui. Devemos buscar provisão todos os dias. A provisão de hoje não serve para amanhã. A provisão de hoje não serve para o próximo domingo. A provisão de hoje é para hoje. Nós precisamos buscar todos os dias. E talvez você esteja pensando: mas e o dia seguinte? Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 6,34: não andeis inquietos, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Busque de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmãos, o Senhor está nos chamando para uma busca diária. Precisamos aprender a depender de Deus. E deixa eu dizer algo para você: depender de Deus não é ficar sentado esperando sem fazer nada. Depender de Deus é orar, e quem ora age. Oração é movimento. É movimento, irmão. Você ora e age, você ora e faz, e o Deus que traz a nós, que entrega a nós, que cuida de nós, Ele vai operar em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos buscá-lo diariamente. Isso fica muito claro, irmãos, quando o Senhor, Ele tira o povo do Egito, lá em Êxodo 16, no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu. O povo tinha saído do Egito. Aqui é provisão, irmão. O povo saiu do Egito e foi para o deserto. Só que eles estavam indo em direção à terra prometida. Para comer eles precisavam plantar. Mas como plantar se eles eram um povo itinerante? Como plantar se eles andavam em direção à terra prometida? Eles só poderiam fazer algo quando eles chegassem na terra prometida. Aí o Senhor diz: Moisés, o povo está com fome, eu vou liberar pão do céu. Agora presta atenção: o povo sairá e colherá diariamente, e a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Entenda algo, irmão.
Hoje é para hoje, não é para amanhã. Aquilo que Deus liberou na sua vida para hoje é só para hoje. Amanhã, busque mais pão. Volte na padaria de Jesus e busque mais pão. Entre no seu quarto, feche a porta e ore. E o Deus que te vê em secreto certamente te recompensará. É provisão, irmão. Nosso Deus é um Deus de provisão. E Ele provê aquele que o busca diariamente. Mas para isso a gente precisa buscar todos os dias. Êxodo 16:19 vai dizer: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. O 20: eles porém não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Sabe o que é que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Que nós precisamos depender dEle. Você não pode encher uma sacola das suas orações e ficar assim: essa aqui é a de segunda, essa aqui é a de terça, essa aqui é a de quarta. Não funciona. Ou você busca todos os dias, ou Ele não faz nada na sua vida. Existe um princípio, irmão. Um princípio de Deus. O maná, ele tinha que ser colhido todos os dias, e o necessário para o dia. Então, por que nós estamos nos enchendo no domingo e faltando diante de Deus durante toda a semana? Por quê? O que é que está faltando, irmão, na minha vida e na sua vida? O que é que está faltando no meu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus? O que é que está em falta em nossas vidas? Disciplina. O que falta na minha e na sua vida é disciplina. O Senhor quer intimidade, irmãos. Gênesis 3, versículo 8 vai dizer que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com quem? Adão e Eva. Sabe por quê? Porque o Senhor ama estar na presença dos seus filhos. Diariamente nós precisamos buscar ao Senhor. Diariamente nós precisamos estar em nosso quarto. Diariamente nós precisamos estar na presença de Deus. O relacionamento com o Pai, ele é diário. O relacionamento com o Pai se faz todos os dias. Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, irmão. Dia após dia, nós vamos precisar tomar a nossa cruz, se nós quisermos seguir a Ele. Eu entendo aqui que quando nós largamos a nossa cruz, quando nós estocamos o maná, nós estamos nos esquecendo do nosso relacionamento com Deus. Preste atenção aqui, você que é casado. Será que sua esposa ficaria satisfeita se você fosse para casa só no domingo? Será que sua esposa estaria feliz se você estivesse com ela só no domingo e durante o resto da semana você não conversasse mais com ela? Será que Deus está feliz com você? Será que o Espírito Santo está feliz com você? Deus está nos chamando para um relacionamento diário. Irmãos, nós não podemos repetir os mesmos erros que os israelitas cometeram. Nós não podemos estocar maná.
Nós não podemos passar a semana toda sem orar. Nós não podemos passar a semana toda sem ler a palavra. Nós não podemos passar a semana toda sem meditar nas Escrituras. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas é dentro de casa, no nosso quarto, de porta fechada, que nós criamos relacionamento com Ele. Aqui você não vai ter, irmão. Aqui você não vai criar o relacionamento. Aqui você não vai criar a intimidade com Ele. Ninguém vive de estoques espirituais. Smith, o Wigglesworth, vai dizer que se tem uma coisa que agrada a Deus, que desagrada a Deus, é a estagnação. Irmão, tem muita gente que estagnou, que parou, que estacionou. Sabe como a mula de Balaão fez? Eu conversava com uma pessoa esses dias sobre a mula de Balaão. Ele perguntou a mim se eu acredito que a mula de fato falou ou se foi algo da cabeça de Balaão. Eu digo, meu irmão, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, está dito. Não, mas porque teologicamente eu digo, pode pegar a teologia e jogar fora. Porque a minha teologia é o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, então por que você está estudando? Conseguir um pouquinho mais de conhecimento. Mas quando o Espírito Santo diz que não é, não é, meu irmão. A gente não pode brigar com Ele, não. Mas a gente só vai saber se nós tivermos intimidade com Ele. Aí tem gente que está fazendo que nem a mula de Balaão, está travado. Não vou. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Deus te chamou para caminhar com Ele. Deus te chamou para ir com Ele. Precisamos sair da letargia espiritual. Precisamos sair do marasmo espiritual, da estagnação espiritual. Quando Jesus está no poço, irmãos, com a mulher samaritana, Ele ofereceu uma água que não para de jorrar. Essa água está disponível para você. Ela continua jorrando. É uma minação que não para. É uma água que continua fluindo. É uma água que continua jorrando. Então não pare, continue, siga. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, irmão. Chegará um dia em que clamaremos por Ele e Ele não estará mais aqui conosco. De duas uma: ou nós estaremos arrebatados, ou nós estaremos na grande tribulação. Nós precisamos buscar ao Senhor diariamente. Jesus está te oferecendo a água que não para de jorrar. Decida hoje investir tempo com Deus. Irmão, a gente investe em tanta coisa. Tanta coisa. Nós temos tempo para tanta coisa. A gente tem tempo para jogar videogame. A gente tem tempo para estudar. A gente tem tempo para dar um passeio com jovens. A gente tem tempo para ficar na praça nova porque está bonita. Dar 30 voltas na praça. Mas a gente não tem tempo para estar com Deus. Então, por favor, o que falta na sua vida não é tempo, é disciplina. O que falta na sua vida não é tempo, é paixão pelo Senhor. O que falta na sua vida não é tempo, é anseio pela presença dEle. Eu quero despertar em você nessa noite um anseio por essa presença. Sabe, irmãos, como era que a igreja primitiva vivia? A palavra de Deus vai dizer em Atos 2, 46 e 47, versão NAA: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe por que a igreja tem estagnado? Porque nós não buscamos ao Senhor. Irmão, não é a palavra do pregador que convence, é o Espírito Santo.
A mula não convenceu Balaão. Foi o Espírito Santo que estava ali para convencer aquele homem. Se nós queremos ver a nossa igreja se tornando como a igreja primitiva, nós precisamos voltar às práticas espirituais. Busque a Deus diariamente. É tempo de voltar ao lugar secreto. O Senhor está com saudade de você. O Senhor está com saudade de você. Segunda coisa, precisamos passar tempo aos pés do Senhor. Irmãos, só no lugar secreto que nós estamos aos pés dele. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus com o nosso trabalho. Sabe, nós estamos criando uma cultura, irmão, que é muito triste. É a cultura de obras. A obra não salva ninguém. Quem salva é o seu relacionamento com Deus. Obra é consequência do seu amor para com Ele. A obra não pode substituir o lugar de intimidade com Deus. Sinceramente, irmão, se for para escolher entre trabalhar e estar na presença dEle, eu abro mão de tudo e fico na presença dEle. A partir do momento que algo vai me roubar da presença do Senhor, eu vou abrir mão de algo por causa dele. Aí talvez você esteja pensando: ah, mas é muito fácil falar. Realmente eu concordo com você. Mas o Senhor está nos chamando para agir essa noite. O que é que tem roubado você da presença dele? O que é que tem tirado você da presença dele? Irmãos, mais importante do que trabalhar para o Senhor é assentar-se aos pés do Senhor. Todo mundo conhece a história. Lucas capítulo 18, versículo 38 ao 42. Todo mundo conhece a história. Marta e Maria. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Marta estava trabalhando. Trabalhando para quem? Para o Senhor. Irmãos, Marta não estava pecando. Marta não estava fazendo coisa errada. Marta estava trabalhando para Ele. Na cultura judaica, quando alguém chegava na sua casa, você oferecia o que tinha de melhor. Marta entendendo isso. Jesus chega na sua casa. Irmão, se Jesus chegar na sua casa, eu conversei com alguém agora, eu não me lembro quem. Se Jesus chegasse na sua casa, você ia ser Marta ou Maria? 90% das pessoas aqui ia ser Marta. É ou não é, irmão? Oxe, Jesus na minha casa, Jade, tu ia fazer logo aquele cuscuzinho arretado e bom. É ou não é? Josivan, é ou não é? Já pensou Jesus na tua casa? Se tu souber cozinhar, meu irmão, tu vai fazer coisa boa. Você vai querer servir ao Senhor da melhor maneira possível. Então o que foi que Marta fez? Ah, pro meu mestre eu vou dar o melhor. Muitas vezes, irmãos, a gente tem feito a mesma coisa. A gente lê o texto, critica Marta e faz a mesma coisa que ela. É ou não é, irmão? Marta, Marta, porque andas inquietas, diz o Senhor. O Senhor está falando com você nessa noite. Por que você anda tão inquieto? Nós estamos deixando, irmãos, as coisas urgentes assumir o lugar das coisas que são necessárias. Tem coisas que são necessárias. Tem coisas que não são necessárias. O que é que você tem feito? Como você tem vivido? De que forma você tem andado? A falta de tempo com Deus é o que mais tem afetado a vida do cristão hoje. Irmão, será que a gente ainda não entendeu que a armadilha, a estratégia do inimigo é: tome coisa, tome coisa, tome coisa, faz mais coisa, você precisa se ocupar mais. Mente vazia é a oficina do diabo. A gente ainda usa esse termo, irmão. Ah, eu não posso ficar sem fazer nada. Mente vazia é a oficina do diabo. Não, quando você está aos pés do Senhor. Porque quando você está aos pés dele, você está escutando a voz dele, os ensinos dele.
O que é que tem tirado você do lugar da presença? O que é que tem tirado você dos pés do Senhor? Irmãos, estamos tão envolvidos com tantas coisas que às vezes nós tentamos convencer Jesus. Ah, Jesus, mas o Senhor sabe que eu preciso passar nessa disciplina. E se eu não estudar, eu não passo. Então, por favor, me ajude a passar mais tempo estudando e menos tempo contigo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem feito a mesma coisa. A palavra de Deus vai dizer que ela chegou e disse: Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha te servir? O Senhor não te importa com isso, Senhor? Dá uma ordem para ela. Manda ela me ajudar. Ela tentou convencer Jesus que ela estava certa. Irmãos, quantas vezes nós não estamos fazendo a mesma coisa? A gente está tentando convencer Jesus que o certo é o que aqui é aquilo que nós estamos fazendo, quando Jesus está dizendo: meu filho, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Você tem vivido, irmão, por aquilo que é necessário, ou você tem vivido por aquilo que é urgente? Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos trocando as coisas de lugar. Deixa eu te dar um conselho. Enxugue a sua agenda. Tem muitos eventos na sua agenda. Tem muitos compromissos na sua agenda. Alguns deles podem ser adiados para que você esteja aos pés do Abba, para que você esteja aos pés do Mestre. Irmão, faz uma revisão na tua agenda. Vê aquilo que é necessário e começa a excluir as coisas que não são necessárias. E usa o tempo para estar aos pés do Senhor. Vez por outra, depois que inventaram esse negócio de agenda eletrônica, irmão, e de botar cor, as cores. Eu fiz um, como é que chama? Que a gente bota as cores de lá de atividade, como é? Tipo um mapazinho. Isso aqui é importante, isso não é, isso aqui é. E aí eu fiz por cores. Aí tem coisa na minha agenda que é amarela, tem coisa que é vermelha, é urgente, tem coisa que é verde. Cada um tem um critério. E essa semana eu parei para anotar mais algumas coisas na minha agenda. E eu disse: meu Deus, não tenho tempo para nada. A minha agenda está lotada. Aí o Senhor fez: algumas coisas precisam ser tiradas deste lugar. Algumas coisas precisam ser apagadas da sua agenda. E eu disse: Senhor, mas isso o que é que eu vou apagar? Eu já assumi o compromisso. O Senhor disse assim para mim: você não está aqui para agradar a homens. Você está aqui para agradar a mim. Diga não e fique aos meus pés, porque uma coisa só é necessária. Quero te dar um conselho, irmãos. Quanto tempo você tem se colocado aos pés do Senhor? Dê uma revisada na sua agenda durante essa semana. Exclua aqueles compromissos que podem ser excluídos. E passe mais tempo na presença do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o nível de importância que você tem dado a Deus? Infelizmente, irmãos, a nossa agenda, ela mostra muitas vezes o nível de importância que a gente tem dado ao Senhor. Se de fato Deus é minha prioridade, se de fato Deus é o que há de mais importante em minha vida, eu preciso estar aos pés dele. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3,
versos 7 e 8. A gente conhece esse texto, estudamos esse texto. O apóstolo Paulo vai dizer: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmão, sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo nessa declaração? Sabe o que é que o apóstolo Paulo está afirmando nesse texto? Que aquilo que ele considerava mais importante para ele, a partir do momento que ele conheceu Cristo, não tinha mais importância na vida dele. O apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, a dar importância àquilo que é importante. Como é que eu posso afirmar que Cristo é a pessoa mais importante da minha vida se eu não tenho colocado Ele em primeiro lugar na minha vida? Se existem coisas que são prioridades para mim. Paulo está dizendo: aquilo que me encantava, aquilo que me fascinava, aquilo que despertava o meu amor, já não é mais prioridade para mim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Talvez eu e você, irmãos, esteja precisando pensar que nem o apóstolo Paulo. Talvez eu e você esteja precisando mudar as nossas prioridades, deixar Jesus assumir o lugar que a gente colocou outras coisas, deixar Jesus voltar a ser a prioridade da nossa vida. E nós só vamos fazer isso quando nós estivermos aos pés dele, onde nada mais importa a não ser a presença do Senhor. O que é que tem tomado o lugar do Senhor na tua vida, irmão? E eu quero encerrar com uma adaptação de um texto escrito pelo pastor Luciano Subirá, num dos seus livros. É o terceiro ponto. Nós precisamos afiar o machado. Irmãos, como esse texto falou comigo. Eu li o livro chorando. A palavra vai dizer em Eclesiastes 10, no versículo 10. Eu fiz uma adaptação, tá? Não é aqui as palavras dele. Tem algumas coisas eu modifiquei. Eclesiastes 10:10 vai dizer: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Preste atenção, irmãos. Quando Salomão escreveu essas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, ele deixou um princípio, ele deixou um ensino natural e espiritual. E nós precisamos trazer esse ensino para as nossas vidas. Assim como nós devemos afiar o machado para que o corte fique mais eficaz, para que seja mais fácil cortar a lenha, para que nós exercemos menos força para cortar a lenha. Existe também recursos espirituais que tornam o nosso andar com o Senhor mais frutífero. Mas como nós vamos alcançar esses recursos se nós não dedicamos tempo na presença do Senhor? Muitas vezes, irmãos, o nosso esforço tem sido em vão, porque nós não estamos afiando o nosso machado. Quando o machado está afiado, o lenhador, com um corte certeiro, parte a lenha no meio. Mas quando o machado está sem o corte certo, ele bate 2, 3, 4, às vezes 5 vezes. E ainda tem um problema.
a lenha não é cortada da forma correta. Todo mundo já escutou isso de suas mamães. Meu filho, você está dando murro em ponta. Muitas vezes a igreja do Senhor está dando murro em ponta de faca, porque não tem buscado a presença do Senhor, não tem dedicado tempo aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, uma lição espiritual. Se nós economizarmos o nosso tempo com Deus, o tempo que gastaremos será em vão. Se nós desperdiçarmos o nosso tempo com Deus, não tivermos tempo com Ele, o tempo que vamos gastar será em vão. É tempo de voltarmos para os pés do Senhor. É tempo de nos dedicarmos aos pés do Senhor. Atos 1, a partir do verso 4, vai dizer: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Presta atenção, irmão. Jesus estava indo embora, e ele deu uma ordem. A ordem é muito clara, lá em Mateus. Eu falei hoje pela manhã, Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho. A ordem foi dada. Mas o Senhor, antes de fazer a ordem, Ele diz: ei, esperem, vão para Jerusalém e fiquem lá até que o Espírito Santo desça sobre vós. A gente muitas vezes tem um entendimento errado. A gente busca o Espírito Santo para que seja liberado sobre nós poder espiritual, dons espirituais. Ei, preste atenção aqui, irmão. O poder do Espírito é para que você testemunhe. Testemunhe. Quando você tem o Espírito Santo, as palavras que saem da sua boca têm o poder de convencer o pecador, e eles se rendem a Cristo Jesus. O meu e o seu problema é que nós estamos fazendo errado. Esperem, e vai descer um poder sobre vocês, e aí vocês vão Samaria, vão a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas não é você, é o Espírito Santo que está em você. Mas presta atenção aqui, irmão. Eu vou terminar. Presta atenção. Quando foi que o poder do Espírito veio? Quando 120 homens, sem contar mulheres, embora a Bíblia fale o nome de algumas mulheres, e crianças, 120 estavam reunidos. Eles estavam fazendo o quê? Comendo, foi? O que era que eles estavam fazendo? Orando, clamando, buscando. Eles estavam gastando tempo aos pés do Senhor. O Senhor está te chamando para passar mais tempo aos pés dele. O Senhor está te chamando de volta para casa. Assim como Ele convocou os discípulos e eles cumpriram a ordem, não no tempo dele, mas no tempo de Deus. O Senhor quer fazer o mesmo com você. Irmãos, a palavra vai dizer lá em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção aqui. A palavra
grega aqui, ela está num tempo verbal que não existe no português. É o tempo contínuo. Sabe o que é que ele está dizendo? Encham-se. Continue a se encher. Se encha cada vez mais. Não pare de ser cheio. Nunca pare de encher. Ei, existe mais do Espírito para mim e para você, mas nós precisamos buscá-lo. No livro de Atos vamos ver o crescimento da igreja. Vamos ver a igreja prosperar. Mas sabe por que prosperou, irmãos? Porque eles buscavam a Deus em oração. Eles gastavam tempo com Deus. Mas toda a igreja que cresce traz com ela o quê? Problemas. A igreja de Jerusalém teve problema. A palavra vai dizer lá em Atos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, a igreja havia crescido. Os discípulos entenderam no Senhor que eles não poderiam abandonar o local de estar na presença dele. Os discípulos entenderam que não poderia abandonar o local onde eles ficavam aos pés do Senhor. Mas eles também entenderam: a igreja não pode ficar à toa. Ao que foi que eles disseram? Vamos chamar homens de boa reputação. Irmãos, eram homens de tão boa reputação que nós vamos ver Estevão testemunhando do poder de Deus, sendo apedrejado. Estevão estava entre esses 7 que foram escolhidos. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor está te chamando esta noite para afiar o teu machado. Mas o machado, irmãos, ele afia no lugar secreto, no lugar de intimidade com Deus, no lugar onde buscamos a Deus em oração, no lugar onde nos colocamos diante da presença dele. Brosworth vai dizer: o problema de muitos cristãos hoje é que alimentam o seu corpo com 3 refeições diárias, bem quentinhas, mas alimentam o seu espírito com um misto frio, uma vez na semana. Fique de pé no seu lugar. Os atletas de alto rendimento, eles treinam diariamente, todos os dias, 8, 10, 12, 14 horas por dia, para que possa se aperfeiçoar cada dia mais naquilo, no seu esporte, no esporte que ele foi chamado para fazer, no esporte que ele tem as melhores valências físicas. E eles não treinam apenas em tempo de competição, irmão. Ele treina durante todo o ano. Tem tempos que a intensidade é maior, tem tempos que a intensidade se torna um pouco menor, mas eles treinam todos os dias do ano. Sabe por quê? Porque eles entenderam que se ficar um dia sem treinar, eles vão ficar muito atrás dos seus concorrentes. Porque o condicionamento físico, ele diminui. Quando a Ayla passou um período lá em casa com o pé engessado, eu brincava com ela e dizia a ela assim, que ela não tinha percebido ainda, mas que a perna dela ia ficar cada dia mais fina. Porque como estava engessada, ela não poderia fazer força
A tendência era que houvesse uma atrofia. Quando nós não nos exercitamos, irmãos, o nosso músculo ele vai atrofiando, ele vai diminuindo. Quando nós não oramos, a nossa vida espiritual, ela vai atrofiando, ela vai ficando cada dia mais distante do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a fazer um compromisso com Deus, a assumir um compromisso com Ele. Quanto tempo da sua vida você tem gastado longe do Senhor? Quanto tempo da sua vida você tem perdido longe do Senhor? Eu quero que você feche seus olhos agora e pense em 3 perguntas que eu vou fazer. Qual é a sua motivação? Por que você tem buscado o Senhor? Você tem buscado o Senhor por aquilo que Ele vai te dar? Você tem buscado ao Senhor somente por aquilo que Ele pode oferecer a você? Qual é o nível de importância que você tem dado a Deus na sua vida? Será que Deus tem assumido o primeiro lugar na sua vida? Quanto tempo você tem deixado as distrações assumir o lugar de Deus na sua vida? Quantas horas por dia você tem gastado com distrações? William Indy certa vez disse: se passarmos 16 horas do dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam 200 vezes mais reais do que o Deus que você serve. Eu não sei que nível de intimidade com o Senhor você chegou aqui, mas enquanto nós estivermos adorando, aí no seu lugar, eu quero que você esqueça quem está do seu lado e converse sozinho com Deus e assuma com Ele um compromisso de voltar ao seu lugar de origem, ao lugar de intimidade com Ele. Ele está com saudade de você, meu filho. O Espírito Santo fala isso muito forte ao meu coração nessa noite. Tem pessoas aqui que abandonaram o lugar secreto. Tem pessoas aqui que priorizaram outras coisas. E o Senhor está dizendo: eu estou com saudade de você. Assuma um compromisso com o Senhor nessa noite.